Fala, massa atleticana, a gente chega com muita polêmica aqui no vídeo de hoje. Primeiro, o HG falando tudo sobre esse confronto de ontem, esse clássico que foi marcado pelos erros de arbitragem. Então, tem toda a evolução do nosso Galo com o Sampaoli, mas tem também essa questão da arbitragem. A gente fechar o vídeo, a gente traz aí o trecho dos donos da bola com essa situação sobre o Caio Jorge, tanto da expulsão dele e da agressão que ele fez para cima do Ivan Roman. Então, o Paulo Brax já informou que vai ao STJD pedir uma punição pela atitude antidesportiva do jogador pra cima do Ivan Roman. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Chega pra cá, das piores arbitragens da história do Clássico Mineiro, né? O Zanovelli, pra ficar ruim, ele tem que melhorar muito, mas muito. Cavernosa de ruim a arbitragem dele. O jogo também foi ruim, como eu previ, né? Mas muito pela arbitragem, confusa, sem critério, sabe? O Zanovelli acabou promovendo irritação dos dois lados, os dois times saíram pistola com a arbitragem dele. Mas de qualquer forma, né, um jogo pegado, truncado, aliás, até passou do ponto, né? E lances que ele, Zanovelli, não teve critério para punir. O Cruzeiro abriu o placar com o presente do sempre displicente Gabriel Menino. Aliás, um dos pontos que o torcedor do Palmeiras mais reclamava dele era dessa displicência, e ele deu provas disso mais uma vez. Já o gol do Galo nasceu de um escanteio que na verdade não aconteceu. Errou o Zanovelli também. Aí escanteio batido, gol do Juan e na sequência expulsão do Caio Jorge, juvenil, corretamente expulso pelo gestual, né? Deu uma entrada forte no Roman, que poderia ali já ter complicado a vida dele, depois tentou torcer a mão do zagueiro, né, gente? Você não precisa disso, né, Caio Jorge? E não venham me dizer que isso aí é do jogo, porque não é, né? O Caio Jorge não precisa disso. Cruzeiro com KJ expulso, não conseguiu jogar. Aliás, eu não gostei do Cruzeiro no jogo, não gostei mesmo. O Galo forçou logo depois da expulsão, mas caiu de rendimento após as entradas do Hulk, do Natanael. E o Sampaoli matou o Galo quando ele tirou o Dudu do jogo. Matou o Galo. De qualquer forma, o time caiu demais o ritmo e o placar final foi o que eu esperava mesmo de empate. Errei o placar, né, que eu falei 0-0, ficou 1-1, mas acertei num jogo muito ruim. Truncado e não passou disso. Truncado, pegado, muita briga, muita porradaria e nada além disso. Errei o placar, meti um 0-0 e ficou no 1-1. O que chamou a atenção mesmo foi o festival de aberrações promovidas pelo Zanovelli. Ele é muito ruim. Disparada das piores, se não a pior arbitragem já vista num clássico entre Atlético e Cruzeiro. O Galo leva um ponto, vê o Juventude e o Fortaleza também perderem na rodada. Primeiro eu vou falar rapidamente do Atlético, de uma análise sendo mais fria diretamente. O Atlético, ele fez um jogo que muito torcedor do Atlético não esperava. A preocupação do torcedor atleticano era muita, voltada principalmente para o sistema defensivo do Atlético. E ontem o Atlético fez um jogo seguro na defesa. E eu acho que passa também até pelos atletas do meio-campo. Vou citar um nome, o Fausto Vera. Fausto Vera foi um jogador encostado pelo ex-treinador e que ontem teve uma participação importante para proteger dois atletas que estavam jogando juntos pela primeira vez. Um deles, o Juan, tinha feito apenas um jogo com a camisa do Atlético e entrando ao decorrer da partida. Um segundo zagueiro, que era o Ivan Roman, que jogou no sacrifício, com uma proteção na mão, porque ele está com uma fratura na mão. Então, aconteceram tantos elementos para o Clássico que é importante a gente fazer essas pinceladas. Então, eu acho que o Atlético fez um jogo digno, pelo número de desfalques, conseguiu parar, segurar, fazer o Cruzeiro ter uma partida ruim. Que hoje a gente nota muito isso, é o tentar fazer o Cruzeiro ter uma partida ruim. E ontem o Cruzeiro não conseguiu demonstrar o que vem demonstrando ao longo do campeonato brasileiro. Então foi uma partida, nesse ponto, muito interessante. A arbitragem, eu acho que ela vai ser um caso à parte que a gente vai debater bastante aqui. Agora eu só queria falar uma coisinha, enquanto a gente está mostrando aí os melhores momentos e até os piores momentos também, principalmente do senhor Atrapalhão, que era o dono do apito, Zanovelli, que não conseguiu conduzir da melhor maneira a partida de ontem. Vamos falar bastante sobre isso. Mas só uma coisinha sobre o Caio Jorge. Caio, você é um exemplo para uma meninada gigantesca. Tem muito torcedor mirim do Cruzeiro
que te olha com uma admiração, com uma grande admiração. E a sua atitude, ela não foi a melhor para o esporte. O esporte é algo que a gente preza muito, pelo cuidado, pelo zelo, e era um colega de trabalho. O Ivan Roman pode jogar no seu adversário, mas ele é um colega de trabalho. E você sabendo que ele está jogando no sacrifício, com uma proteção, para ajudar o clube dele, que está passando por uma situação complexa na situação de zagueiro, achei feia a sua atitude. Feia, uma atitude feia. É um pensamento meu, Elton, que amo o esporte e tenho certeza que não é da sua índole. Não é da sua índole. Eu acho que foi um ato falho seu, a maldade que você tentou fazer com o Ivan Roman de apertar a mão machucada dele. Mas o programa é longo, tem muita gente para falar, tem muita gente querendo falar a respeito de vários dos temas. Vamos continuar debatendo. Mostra, por favor, a revisão do VAR aí, por favor. O gol confirmado. Número 29. Pode jogar. Gol. Zanovelli. Pra gente. Fala. O número 29 fez sinal que tá roubando. O Romero fez sinal que tá roubando. 29. Vamos jogar! Aí para tiro de meta do Cruzeiro, gerou uma grande confusão, a reclamação do Cruzeiro. Agora, briguem novamente, porque vamos continuar debatendo. Mostra, por favor, a revisão do VAR aí, por favor. O gol confirmado. Número 29. Pode jogar. Gol. Zanovelli. Pra gente. Fala. O número 29 fez sinal que tá roubando. O Romero fez sinal que tá roubando. 29. Vamos jogar! É gol! Vamos jogar! Vamos jogar, Zanovelli. Tem uma informação ali, o Bruno. Zanovelli, você escutou o Rafa? Você escutou o Rafa? E fez sinal que você tá roubando. Fez sinal. Quem? Escuta o Rafa. O Romero? O Romero tá falando ali, ele viu. Aí... Ó, Pera aí. não foi o Romero. Vamos ver quem que é, vamos lá. Volta tudo, vamos ver se é ele. Segura, tá? Ok, Segura. voltando. Seguir a partida aqui, tá dando. O 29, né, rapaz? Espera aí que eu tô checando essa expulsão aí, tá? Não é o Teve sinal 29 de roubo. que faz o sinal. Não é o 29 que faz o sinal. Quem que é? Quem faz o sinal é o Caio Jorge. É o número Caio Jorge, 19. Caio Jorge. É o 19. Ok. E já tem amarelo, tá? E clássico, hein? Quem tava com saudade de bagunça no clássico, hein? E olha que eu acabei falando isso aqui durante a semana. Que dureza. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes mais uma vez aí sobre essa questão. Caio Jorge, o quê, chefe? Quero, hein? Coloca aí pra gente. Coloca no telão, enche a tela aí pra gente. Cadê? Coloca aqui. Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, como eu falei no início aqui, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter reagido de outra maneira. Aqui ficam minhas sinceras desculpas. Acho que também, Caio, já que você está pedindo desculpa, eu acho que você poderia pedir desculpa também para o coleguinha de trabalho, que eu acho que a sua ação na apertada de mão também foi um ato falho. Não vou falar que você é maldoso, nem que outras palavras pesadas. Foi um ato aí que maldoso, tem muita não, gente Eltinho? falando. Mas enfim, a gente vai debater esse lance também. Mas só ainda sobre essa expulsão, a Globo soltou agora há pouco, a Globo é detentora das imagens, então ela soltou agora há pouco a também reação do Romero, quando faz o movimento de mão de roubo, ele também fez e a Globo mostrou essa imagem. A gente não tem ainda acesso a essa imagem. Vamos pedir liberação para também estar trazendo aqui para vocês. Mas a Globo divulgou essa imagem e o Romero, antes, ele faz
que é o seguinte, você vê na imagem, se a gente puder até colocar a imagem aí de canto de novo, a imagem de toda a confusão, o Caio Jorge vai andando atrás do árbitro, nessa direção. O Caio anda atrás do árbitro e faz o movimento de roubo, né? O movimento na mão, fazendo. Aí, ó, o Caio Jorge fazendo o movimento. Um pouco à frente, só que direcionado aos bancos de reserva, ou direcionado ao quarto árbitro, enfim, aos bancos mesmo, o Romero tá voltando ali, ó, e ele faz o gesto de roubo também. Então teve também, saiu um pouco antes ali. Então teve os dois fazendo essa ação no jogo de ontem. Quem foi punido no primeiro momento e no jogo foi o Caio Jorge, mas o Romero também fez esse movimento de roubo. Só lembrando que em 2023... o Hulk também fez isso num jogo contra o América, lá correto? No Parque do Sabiá. Lá no Parque do Sabiá. O Hulk foi punido depois... Foi expulso depois do jogo. Não, ele foi expulso e foi punido também. Eu acho que teve 3 jogos de punição. Levou um gancho. Felipe Melo, ano passado, também no banco de reservas do Fluminense. Quem que foi? Felipe Melo. Felipe Melo. Pega 5 jogos. 5 jogos que ele pegou. Então, assim, esse combo. Então, o Clássico tem um tanto de situações que não foi o melhor futebol, mas teve amplas discussões sobre a situação. Então, dando sequência às polêmicas, outra polêmica danada. Não, deixa a gente falar mais dessa. Jogo foi a questão do Caio Jorge e do Ivan Roman. O atacante do Cruzeiro apertou a mão fraturada do zagueiro do Atlético. Thiago Fernandes, por favor. Ô, Eltinho, é o que eu falei anteriormente sobre esse assunto. Comentei isso na rádio hoje. Para mim é algo imoral, para mim é algo antiético, mas eu não o expulsaria, por entender que, cara... Ele já tinha o cartão amarelo. Então não aplicaria cartão nesse lance. Como eu disse, para mim é algo imoral e antiético. Eu não faria esse assunto. Eu não faria esse assunto, eu não tomaria esse ato. Eu jamais tomaria esse ato. Para mim é imoral e antiético. Se não tivesse sido divulgado que a mão do Ivan Roman estaria com uma fratura, né? Sim. Ele pegaria no braço dele, É muito engraçado como Esse é que hoje é os donos da condicional. Se o Ivan Roman não tivesse o problema da fratura e ele encostasse, alguém estaria aqui reclamando Mas que ele ele iria lá pegar dele. na mão do Ivan Roman? Cara, a partir do momento que o jogador colocasse condicional... Ele pegaria no braço dele, É muito engraçado como Esse é que hoje é os donos não? da condicional. Se o Ivan Roman não tivesse o problema da fratura e ele encostasse, alguém estaria aqui reclamando que ele encostou no braço dele. Mas ele iria lá pegar na mão do Ivan Roman? Cara, a partir do momento que o jogador é colocado em campo... Thiago? A partir do momento que o jogador... Peraí, Thiago, só um minutinho. Pra mim ele não foi uma faria estratégia de maldade? Sim, eu acredito que sim. Então eu acabei de falar pra mim, é algo pronto, Thiago. antiético e imoral. Então Mas pronto. algo antiético e imoral não é punido com cartão. É isso. Peraí. Algo maldoso não é punido com cartão. Pra mim ele foi maldoso. Peraí, é maldoso e não é Valdo, me Não se socorra. pune maldade com cartão. Maldade é punida com cartão? Maldade não. Maldade dentro de campo ou um ato... Então uma entrada maldosa no um ato carrinho. antidesportivo é punido Eu acho por... que se aplica diferente? numa atitude antidesportiva. Atitude antidesportiva é aplicado cartão Sim. amarelo? Sim. Atitude antidesportiva gente, é aplicado aqui, cartão amarelo? vamos dar real. Tô te fazendo uma Não, pergunta. É amarelo. É Vamos dar amarelo. real. Amarelo. Aqui. Vamos dar Não, real. não tinha que ter recebido cartão. O Caio Jorge fez de maneira proposital, sabia que a mão dele estava machucada, fez para poder afetar o jogador do Atlético. Não tem partir do essa de momento que coloca em condicional, campo, não. põe em risco. Ele fez tentar isso. forçar o Antes registro. disso, antes disso, ele ainda fez um Colocou gesto o jogador assim, ó. em risco. Fez um gesto assim, ó. Fez Colocou assim. O o que jogador em significa isso assim? Né? Vamos entender depois, eu quero Mau entender. cheiro que significa. Muito bacana ele ficar fazendo isso. Agora, pelo amor deixa de eu Deus, só te você dizer jogou uma bola na coisa. vida alguma vez? E o teste que ele fez pra ator da Globo? Quando ele pula e simula que levou uma cotovelada. Ele recebe um soco o com a mão Biel, esquerda. o Valu já adiantou minha fala. O Biel tomou um cartão Ele amarelo recebe por um soco com a mão simulação. esquerda. Aí, ô Thiago, eu vou voltar na sua fala aqui. Não foi simulação. Se ele tivesse sido expulso antes, Sim, talvez sim, o jogo sim. seria... Se Sim, o escanteio sim, não tivesse sim. também, né, Thiago? Olha lá, Você tá indo no repete, si. Você tá indo no si. eu vou te fazer uma pergunta, Aqui, Thiago. e se o Romero tivesse sido expulso, não porque ele disse deveria ser sim, expulso? eu não disse sim. Né? Eu Mas não é disse porque sim, Aranil, eu foi disse que por não causa foi do escanteio, escanteio. Cara, simples. é totalmente incoerente você. Não fui incoerente. Ele teve Thiago, erros quadro- também. Se nada tivesse você expulsado o pensa Romero, Thiago, se eu quero tivesse que você me expulsado antes o Caio Jorge, a história é outra. Peraí. cara. Eu quero Não. que você me responda uma pergunta. Sim. Se não tivesse sido divulgada a lesão, que ele estava com a Eu te mão disse que machucada, não, ele colocaria a mão lá. teria ido lá pegar na mão dele? Não. Então pronto. Então pronto o quê, Ele Gui? foi maldoso. Parou de novo. Isso Parou é de novo. cartão. Eu tenho que seguir Isso o não é programa, cartão. gente. Parou. Tem um tanto de coisa pra mostrar ainda. Eu tenho que ir controlando vocês, porque tá muito.
CSO do Atlético, Paulo Brax, diz que vai acionar a comissão disciplinar para que o atacante Caio Jorge seja punido. Vamos ouvi-lo. Ao Ivan Roman, estamos entrando com uma notícia de infração no STJD, na Justiça Desportiva, em desfavor do atleta Caio Jorge. Não estamos falando da cotovelada que ele dá no Ivan Roman, que gera, na minha opinião, erradamente um cartão amarelo. Não estamos falando do gesto de roubo que gerou o cartão vermelho, mas sim de uma atitude covarde e desleal que ele teve com um colega de profissão. Ciente de que o Ivan tem uma fratura na mão, ele fez o que fez. Então o tribunal vai analisar se foi uma agressão, se foi uma conduta contrária à ética, à disciplina. A gente precisa levar o caso para a Justiça Desportiva. E um jogador que pleiteia uma vaga na seleção brasileira não pode ter, na nossa opinião, uma atitude covarde como essa. Então, assim que tiver um prosseguimento desse processo ou uma data de julgamento, todos serão informados. Guilherme, eu queria te ouvir. Parabéns, Paulo Brax. Parabéns, pelo amor de Deus. Essa fala Parabéns, do Paulo Brax. Ô, Elton, Parabéns. eu acho que o Paulo Brax está certo nessa fala dele. Por exemplo, quando ele faz assim, é do jogo, é uma provocação, é um clássico, é uma rivalidade, é para tirar o adversário do jogo. Mas quando você chega e aperta a mão do seu companheiro de trabalho, uma mão lesionada, para poder tirar o cara do jogo, para poder fazer o cara sentir dor, aí é passível de cartão amarelo. É como uma entrada. O Thiago mesmo admitiu. É como uma entrada? É, a entrada é maldosa e ali não é maldoso. Como o Leandro pisando na mão do Dudu. Ele deveria ter sido expulso naquele lance lá e não foi. A arbitragem errou no Campeonato Mineiro. Foi bom você tocar nesse ponto. A arbitragem errou lá no Campeonato Mineiro. E errou ontem também. Você aperta a mão do cara que tá machucado, Thiago. É uma agressão. Assim como o Lianco errou agressão, lá. gente. É uma agressão. Assim como o Lianco errou. Que agressão. É uma agressão. Não é agressão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês de muita polêmica sobre o clássico de ontem. Sabemos que acabou 1-1, mas o que roubou a cena mesmo foram todas as polêmicas, né? O jogo, o Galo conseguiu se portar muito bem mesmo com os desfalques, né? Muito desfalcado, o Galo foi muito bem dentro de campo, mas faltou efetividade, né? Faltou ali o cara para acertar o gol, igual foi o jogo contra o Juventude. Fez um bom jogo, mas faltou ali o detalhe final para conseguir sair com a vitória. Mas o foco maior foi sim tudo que foi falado aí sobre a arbitragem, tá? A arbitragem foi muito confusa? Sim. Não foi escanteio? Correto, não foi escanteio. Mas é um lance que não é revisável pelo VAR. E como já aconteceu para várias outras equipes, é um erro, sim, que ocasionou o escanteio. Mas o escanteio, a bola parada ali, a jogada ensaiada, mérito do Galo, tá? E aí, depois disso, teve toda essa situação, aceno de roubo. Então, o Caio Jorge e o Romero devem sim pegar um gancho devido a esse sinal que eles fizeram. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso foi sim o pronunciamento do Paulo Brax sobre a situação do Caio Jorge ir para cima do Ivan Roman. Cara, um absurdo. Um absurdo. E o Thiago ainda defendendo aí no programa, você viu? Uma atitude totalmente antidesportiva. É uma agressão, sim. É uma agressão. Se você tem ciência que o jogador está machucado, o cara vai lá apertar onde está machucado. Eu concordo que, aqui é do jogo. É brincadeira, falou que tá fedendo, não sei o quê. Tá ok. Agora, apertar a mão do jogador que tá indo para o sacrifício devido aos desfalques que tem no Galo, vai no sacrifício e, poxa, vem o seu adversário covardemente apertar onde ele tá com a mão quebrada. Ridículo o papel do Caio Jorge, ridículo. Tem sim que tomar um gancho e esquecer a seleção brasileira. Um jogador sem mentalidade, moleque. O que ele fez foi molecagem.
Então, eu gostei muito de ver a atitude do Paulo Brax se posicionando, já falando que foi já informado para a comissão de disciplina desportiva, porque não pode ficar impune isso que ele fez. Esse moleque estava vivendo uma grande fase, já não está mais. Não está fazendo gol e agora, se Deus quiser, vai pegar um gancho para jogar só o ano que vem. Porque tem as duas situações. A atitude antidesportiva com um colega de trabalho, sabendo que ele estava lesionado ali, e o aceno de roubo. Então você viu aí, foi mencionado. O Hulk fez, tomou gancho, 3. Foi falado do Felipe Melo, tomou 5. Sinceramente, para mim, tem que tomar uns 5 sobre o aceno de roubo e tomar mais uns 5 pela atitude antidesportiva que ele teve com o Ivan Roman. Covarde, covarde. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando as notícias, informações para trazer em primeira mão aqui para você, torcedor do nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, grande abraço.